Mais um tema que toca com o Brasil real, sem tentar aqui usar um óculos cor-de-rosa, lidando com a realidade dura, crua e nua, porque as mães desse Brasil estão cada vez mais cansadas, estão só o pó da rabiola, e isso é um fato, tá? Porque quase metade das mães brasileiras tem menos de 1 hora por dia para cuidados pessoais, sendo que mais de 80% passam esse tempo ocupadas com atividades da casa, de acordo com um levantamento recente do UOL. Além disso, 8 em cada 10 mulheres vivem dupla jornada de trabalho nesse Brasilzão. E a gente foi para as ruas, claro, para conferir o que as pessoas acham disso, se elas se identificam com esse estado de coisas. Vamos entender a realidade como ela é agora com o Povo Fala. Vamos que vamos. E você recebe alguma ajuda do seu marido ou de alguma figura masculina em casa em tarefas domésticas? Sim. Arrumar a cama, lavar uma louça, varrer uma casa, o que for necessário. Se não ajudar, eu perco. Por parte do meu filho, eu preciso exigir muito, que é adolescente. Então, assim, essa fase é uma fase extremamente complicada, né? Mas agora o namorado, ele é mais proativo. Sozinho eu não dou conta. Você costuma ajudar nos trabalhos domésticos em casa? Claro que sim. Eu sou de filho de mãe solteira. E desde criança eu aprendi a colaborar, ajudar com minha mãe. E hoje, casado, né, mãe de criança do sexo feminino. Tanto eu quanto o meu filho também, mais velho, lá em casa, a gente sabe que a gente precisa fazer isso, porque essas coisas não são obrigação somente da mulher. Tem que ser dividido e de vez em quando não puder ser dividido, eu posso fazer até mais, não tem problema. Isso não vai me tirar dos outros papéis que um homem desenvolve na sociedade. E não vai me diminuir, por exemplo, minha masculinidade, por exemplo, não há problema algum. Meus amigos, não tem consenso em relação a isso, mas é o fato e a gente vai entender. Claro, quero ouvir de vocês aí, principalmente da nossa belíssima bancada aqui, antes da gente trazer o nosso próximo convidado, colunista especializado em comportamento humano, já ele vai estar com a gente. Mas o que vocês acham desse dado que, desculpa, a gente poderia até imaginar que fosse algo nessa direção, mas nessa dimensão eu fiquei surpreendido, Jess. Então, é surpreendente mesmo, é lamentável. Acho que Sim. As mulheres sofrem muito com essa jornada dupla. Eu venho de uma família que, felizmente, isso não acontece tanto. Meu pai sempre ajudou muito a minha mãe nas questões de casa, na questão da escola, várias questões assim. Mas nós vemos que essa é uma realidade muito pequena para a maioria das brasileiras que estão aí com uma jornada dupla que exaure bastante e que as mulheres têm levado essa conta muitas vezes sozinha. Então, vamos aí, homens, levantem-se, ajudem também, né? Pelo amor de Deus, tá feio. Com certeza. Como é que você faz para... Claro que nem todas as famílias são tão sólidas e os papéis tão bem definidos como na sua, Paulo. Mas como é que você faz para tentar não entrar nessa estatística aí que a gente acabou de ver? Eu vim de uma família que a minha mãe sempre foi o arrimo. Sim. Lá. Sempre trabalhou e sempre foi a que ganhou dinheiro. Eu tenho ela como um grande exemplo. Mas é inegável que a mulher trabalha muito mais do que o homem. Isso é inegável, porque ela faz o trabalho normal dela, depois vai para casa, muitas delas têm que limpar a casa, cozinhar, passar... E isso é extremamente desgastante, porque a maioria dos homens não quer ajudar. Eu tento ajudar a minha esposa, vou lavar uma louça, ela fica brava comigo que eu molho todo o chão, mas eu tento fazer de alguma forma para poder aliviar um pouquinho. A gente vê aqui até as funcionárias, faxineiras, o pessoal, Dona Lu, Dona Dete, que chega aqui mais cedo que todos nós para passar o café, para poder deixar o corredor impecável. Eu outro dia perguntei para elas que elas chegavam, e chega a ser... de 1 a 2 horas antes de todos nós aqui, por mais que a gente chegue cedo aqui para preparar o programa para vocês. Acorda de madrugada, né, Marinho? É impressionante, de sol a sol estão sempre aí já próximos para o próximo batente, e essa é a tônica, é a regra e não a exceção no nosso Brasil. Como é que a gente pode fazer para tentar dar uma equilibrada nessa estatística? É infame, meu caro Pepe. Não, é infame. A estatística é absurda, né? E tudo isso é fruto da nossa cultura patriarcal, que coloca a mulher, infelizmente, em segundo plano, subjuga a mulher, né? E, infelizmente, por outro lado, né, eu estou vendo que está tendo várias mudanças, né, estruturais e conjunturais da nossa sociedade. Estou vendo os homens ajudando muito mais as mulheres, estou vendo os pais ajudando muito mais as mulheres, mas se vê, por exemplo, que tudo isso é fruto também dessa cultura completamente equivocada que pautou a sociedade brasileira. Você vê, por exemplo, nós estamos discutindo ainda a possibilidade de estender a licença paternidade, que só é 5 dias no Brasil, né? Até no começo da maternidade, a mãe fica sozinha com o filho em casa, porque o pai só tem 5 dias de licença paternidade no Brasil. Agora está sendo discutido a possibilidade de estender, né? E quando eu falei aqui também naquela questão
da disputa eleitoral, né? Que a gente tem que discutir também como que a gente consegue dar mais igualdade para as mulheres ocuparem cargo de poder, porque isso é necessário, Marinho, porque a gente só vai conseguir ter uma sociedade mais igualitária quando mais mulheres tiverem espaço de poder, né? Então tem que discutir tudo profundamente no Brasil. Boa, Pepe, gancho perfeito para a gente trazer ele aqui também para a discussão, sempre somando, agregando. Nosso colunista especializado em comportamento humano, fenômeno das redes sociais, Guilherme Batilani. Fala, meu irmão, está online aqui com a gente, entrando ao vivaço no nosso Morning Show. Explica para a gente também a sua visão, Gui, nesse panorama mais completo sobre as mulheres tendo que trabalhar em turno redobrado, triplicado em alguns casos, para poder ser arrimo de família, essa sendo a regra e não a exceção do nosso Brasil. E também a gente vai tentar explicar melhor essas atitudes e quais atitudes podem ser tomadas no dia a dia para dar uma equilibrada nesse sentido. Tudo bem, Gui? Bom dia, André. Bom dia para todo mundo. Bom, de fato, isso é uma construção social. Quando eu li a reportagem, me gerou um certo incômodo, porque desde criança eu sou filho de um ex-caminhoneiro e uma ex-vendedora, então meu pai sempre viajou muito, minha mãe sempre trabalhou fora a vida inteira, e eu lembro que com 7 anos de idade a gente teve uma conversa em casa. Minha mãe falou, a gente não tem dinheiro para bancar babá mais, eu preciso muito da ajuda de vocês, e uma espécie de construção de parceria mesmo. Então, com 7 anos, minha mãe começou a ensinar a gente a limpar a casa, a lavar louça, a fazer comida, a lavar roupa, a fazer absolutamente tudo dentro de casa. E eu me lembro, eu lembro que eu fui aprender que essa tarefa era mais entre as mulheres, eu já era velho já. Porque até então, dentro da minha casa, meu pai sempre soube fazer tudo e eu e meu irmão sempre soube fazer tudo. Eu lembro de uma experiência que eu tive com o meu avô, que meu avô terminou de almoçar e ele deixou o prato em cima da mesa e eu fiquei, como assim você deixou o prato em cima da mesa, você não vai lavar esse prato? Fui falar com o meu avô. E meu avô falou, olha, Gui, aqui as tarefas são divididas. Eu vou para a roça trabalhar daqui a pouquinho e tua avó vai ficar aqui em casa, cuidando da casa. Então, nesse sentido, eu não vejo problema. E, de fato, só que não é um fato da realidade brasileira comum. A maioria das mulheres hoje trabalham fora. Então, a única alternativa que eu vejo é ou eles dividem e pagam uma funcionária, ou o homem tem a obrigação de ajudar a mulher dentro de casa. Não é uma questão, não é uma questão, a gente senta e conversa. O homem tem que saber trabalhar, tem que saber fazer. Muito bem, Gui. Eu queria trazer também, antes da gente jogar aqui para o pessoal também repercutir, a sua visão, ampliando um pouco a discussão aqui, a sua visão na divisão de tarefas para além do dia a dia, né? Além de dividir contas ou dividir tarefas. Algum caso bem-sucedido nesse sentido? Algum exemplo que você acha que funciona nessa dinâmica, né, de casais para tentar trazer algum equilíbrio e paz e eficiência ali para o lar? Divisão de tarefas, divisão de contas e como valorizar os dois nesse sentido? Eu acho, André, que tem que ser funcional para os dois. Se o homem, de fato, trabalha fora e a mulher decide ser de casa, ou eles têm condições, têm estrutura para isso, acho razoável ter essa tarefa bem dividida. Agora, se os dois trabalham fora, não tem como jogar toda a jornada dentro de casa para a responsabilidade da mulher. O homem tem que chegar e tem que ser parceiro, os dois têm que saber limpar a casa, os dois têm que saber lavar louça, os dois têm que saber cozinhar, os dois têm que saber lavar roupa, os dois têm que saber fazer tudo. Até porque tem uma perspectiva que eu enxergo dentro dessa coisa de limpar a casa que eu quero trazer para vocês para talvez virar um pouquinho a chavinha nessa situação. Eu sou um cara que gosto de limpar a casa, gosto de lavar louça, gosto de limpar a minha moto, o meu carro, e eu vou contar por que eu gosto. Eu sinto que é uma espécie de contato com a minha conquista. O apartamento que eu moro hoje, eu sonhei por muito tempo em morar naquele apartamento. Então, quando eu limpo a minha casa, eu sinto uma coisa boa, porque eu estou limpando o apartamento que eu sempre sonhei em morar. Quando eu estou lavando uma louça, eu olho bem para aquilo, porque se a louça tá suja na pia, é porque tinha comida naquele prato. Tem comida em casa para sujar a louça para eu lavar. Quando eu vou lavar meu carro, minha moto, por exemplo, é uma espécie de contato que eu tenho com as minhas conquistas. Então, eu não vejo como ruim limpar a casa, lavar louça, esse tipo de coisa, só por uma questão de olhar de outra forma mesmo. Excelente, Gui. Tem que sempre fazer um esforço aí para tentar apreciar por outro ângulo, mas querem comentar aqui, pessoal? O Palumbo já está sorrindo estampado. Queria ter essa vontade de limpar a casa que você tem, viu? Eu gostaria muito de ter essa vontade de limpar a casa, né? Mas eu tenho uma mulher que tem toque por limpeza, ela passa o rodo depois da doméstica ir embora.
E eu não sei nem como lidar com isso. Às vezes fica até meia-noite lá. E se eu falar qualquer coisa, ela se vira contra mim e eu tenho medo dela também. Mas eu cresci com meus pais. Eu lembro quando nós morávamos em Ribeirão Preto. E eles mandavam toda sexta-feira todos os filhos lavarem o quintal, cortar a grama da casa. E sempre deu atividades pra gente. Isso é muito bom. Isso é excelente, né? Colocar desde cedo as crianças a entenderem que elas têm que ajudar, sim. E até um detalhe que eu acho que é importante é a dinâmica, né? Essa questão da dinâmica familiar. Então, realmente, o Gui coloca uma coisa que é muito real. Existem famílias onde a mulher, ela vai, às vezes, ficar em casa. E existem famílias hoje onde o homem vai ficar em casa. Então, o que a gente está falando aqui são o problema está onde? O problema está quando existe uma jornada dupla e só um está envolvido nas atividades da casa, nas atividades diárias, nas atividades de acompanhamento escolar. Então, aqui não se faz um juízo de valor se existe uma mulher que ela é dona de casa. Se existe um homem que ele é dono de casa. Não é esse o juízo de valor. O que a gente está falando quando a gente tem uma jornada dupla, é absurdo que toda jornada dupla recaia apenas sobre a mulher. As mulheres precisam desse suporte a mais. As mulheres trabalham aí 8 horas por dia, tem que voltar para casa e ainda fazer tudo sozinho. Isso não é correto. Então, precisa-se de mais parceria nesses casos. E aí, exemplos como o do Palumbo aqui, que ajudam nessas atividades, que estão lá do lado também, são fundamentais, porque não dá para ficar deixando essas mulheres super sobrecarregadas. Concorda, Gui? Ainda está com a gente aqui? Quer comentar? Fica à vontade. Sim. Não, concordo perfeitamente com a Jess. Eu acho que tudo que é conversado não tem problema. Combinado não sai caro. O rapaz ganha... Combinado não sai caro. Se o rapaz... mas eu ganho mais. Que maravilha que você ganha mais. Então, contrata uma funcionária para ajudar a tua esposa dentro de casa. Mas ela ficou em casa. Pô, bacana que ela ficou em casa. Só conversa. E, cara, imagina que gostoso. A mulher fica em casa e o rapaz ainda chega e ajuda. Aí seria o combo ideal para o casamento durar 60 anos. Esse é meu pai, tá? Esse é meu pai. Meu pai é essa pessoa. Qual é o nome dele, hein, Jess? Tabajara. Tá brincando? Estranho. Tabajara. Seu Tabajara? Tabajara. Organizações Tabajara. Pepe. O número é absurdo, né? 80% das mulheres têm menos de 1 hora por dia para cuidar de si. Ou seja, a questão... 88? Confere, produção. 80%, olha. 8 em cada 10 não tem 1 hora para cuidar de si. Ou seja, o número assim é surreal, é um absurdo. E a questão, claro que envolve comportamento. O homem tem que mudar, né? O homem tem que ajudar mais nas tarefas diárias, o homem tem que ajudar mais as mulheres. A jornada dupla só existe, infelizmente, porque as tarefas domésticas e as tarefas com os filhos ficam nas costas das mulheres. Mas o que eu estou colocando é algo muito mais profundo, né? Eu acho que tem que ter uma mudança de comportamento dos homens, mas tem que ter uma mudança estrutural da sociedade também, né? Infelizmente, quando você pega o número de mulheres no Congresso Nacional, é só 20% de mulheres. Ou seja, tem que ter mais mulheres em espaço de poder. Com mais mulheres no espaço de poder, equiparando, né, a quantidade de mulheres com homem, com certeza essa lógica vai ser subvertida. Mais mulheres vão conseguir criar leis e criar normas e mudar o comportamento de uma forma muito mais estrutural do que está hoje em dia. Mas eu posso Lembrando fazer que qualquer mudança a nível de sociedade passa necessariamente por mudanças individuais de conduta no dia a dia e isso ir contagiando, esse exemplo ir contagiando e se espalhando, né, Jess? Não, porque isso que o Pepe coloca é um prognóstico político da situação. Sim. e eu acho que tem seu valor. Mas a gente olha para essa pauta, a gente olha a esquerda, principalmente, falando nessa pauta sobre as mulheres se empoderar. Mulher tem que ter mais direitos, mulheres têm que estar encabeçando movimentos e todas essas coisas. Todo mundo tende a concordar no valor disso. Eu não acho que isso, inclusive, é uma disputa na esquerda e na direita real, mas é trabalhado como se fosse. E quando a gente olha, por exemplo, para o caso de São Paulo, o que a gente tem visto? O Guilherme Boulos fazendo muitas vezes campanha ocultando a Tabata do Amaral, não colocando ela para jogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Jess. Não tem, claro que tem, Pepe. Tem nada a ver uma coisa, vocês querem politizar o assunto. Você que começou, agora não aguenta. Não, é uma realidade. Eu não estou individualizando e fulanizando a política. Mas não é... Eu não estou te atacando, eu estou dando a minha visão. Essa pauta, Jess, é uma pauta que engloba a direita e a esquerda. Quando eu vejo, por exemplo, a Tabata Amaral e a Damares juntas, favorável a estender a licença paternidade de 5 dias para mais meses, né? É uma pauta que não é uma pauta monopólio da esquerda, não.
Tudo Esquece bem, isso. Pepe. Tudo bem, só que você não tem tá nada a ver entendendo uma a minha coisa crítica, que porque você não tá colocar aberto Guilherme a Boulos ouvir com a a minha Tabata Amaral crítica. agora. A minha crítica aqui, Pepe, não é a você, escuta. A Ele minha não consegue crítica... escutar. Ele não consegue. A minha crítica é, a gente vê esse discurso muitas vezes sendo pautado por alguns parlamentares, por algumas pessoas, por alguns políticos. Todo mundo Não tô pauta. falando de você. E quando a gente vai ver campanha, eles ocultam o crescimento dela, eles ocultam ela como uma figura, Tem nada a ver eles uma coisa não com a outra. apoiam e suportam a campanha, só a no candidatura gogó. Então dela. você acha Fica só no gogó. Então você acha que é machismo, por exemplo, o vice-candidato a prefeito do Nunes ser um homem? Por que não é uma Pepe, mulher? eu não tô falando isso. Eu tô Não tem falando nada a ver como uma coisa com a pauta outra. como pauta Nada a da ver uma coisa esquerda, com a muitas outra. vezes, a gente vê um candidato que tem esse discurso em peças de Não publicidade tem a ver isso, ignorar que ela existe. Ela nem apareceu, fazer de conta que ela não tá lá. Então, eu acho que nós temos que cada vez mais, então, nessa nada sua a ver uma lógica, coisa com a outra. reforçar as Que figuras isso? femininas também Claro deste que lado tem que de cá. reforçar. Porque Claro não que tem que adianta reforçar. só ter o discursinho. Pera. Só adianta... O discurso é, Repare vamos bem. pôr mulheres no poder. Aí tem Repare mulher bem. candidata, vamos ignorar. Ah, pelo amor de Deus. A questão... Não tem nada a Crianças, ver, assim... ainda temos um convidado dentro da nossa Ô, Maria. sala aqui. Vamos Ô, Maria, ouvir o deixa nosso eu convidado aqui. restabelecer a verdade minimamente aqui, Guilherme, porque- comenta aí, a palavra é sua, Não, prometo. não tem Tá nada a ver. definido. Guilherme, quer comentar? Tá aqui com a gente? Eu tô com vocês, sim, e eu tenho que concordar mais com a Jess nesse caso. Nas estratégias de campanha eleitoral, eu vejo muito mais o rosto do homem em evidência ali, e quando a mulher é vice, é o nomezinho dela escondidinho ali embaixo. Então, eu acho que as estratégias e a imagem como a campanha é construída, de fato, se a gente quer ver mais mulheres em campanha, essas mulheres têm que aparecer bem mais na estratégia da campanha, né? No momento que a gente vai encerrando, para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, no Corre do Dia a Dia, sempre prestigiando aqui o nosso Morning Show, sua dose matinal de informação e entretenimento. Amanhã, na terça-feira, estamos de volta aqui a partir das 10 horas. Obrigado e tamo junto e até amanhã. E a gente permanece aqui, claro. Pepe, quer comentar rapidamente? Não, prometi para você a última palavra. Me assusta informações jogadas, querendo politizar e querendo menosprezar uma pauta de suma importância, não é? O Boulos tem como vice-prefeita a Marta Suplicy, uma mulher, talvez seja o único candidato à prefeitura de São Paulo que tem uma mulher como vice. Claro que ele disputa o mesmo campo da esquerda com a Tabata Amaral. Então não dá para você esquecer esse cenário político para falar que o Boulos está sendo machista. Isso é fruto, infelizmente, de quem a Jess defende e trabalha. Jess. Todo mundo sabe que a Jess trabalha para o Novo, trabalha para o Deltan Dallagnol. Então ela quer politizar X9, a campanha hein, no município de São Paulo. Pepe, eu já Isso é um trabalhei absurdo. para vários partidos, Isso é um para absurdo. vários políticos. Isso é um absurdo. O que o Pepe tá Vive fazendo falando comigo Por aqui... que o Boulos tem uma vice-mulher e o Nunes não tem uma Já vice-mulher ouvimos. e o Boulos é machista? Já ouvimos o seu Ad hominem, argumento. ad Jess, Por que o Boulos é O machista? PP, em vez de Por que atacar que o meu Boulos é argumento, machista? ele está tentando me atacar. Eu Trabalho não para tô te vários atacando. políticos, Eu não tô trabalho te para atacando, muita não. gente. Só que a grande questão é, eu tô pegando aqui, Justiça atende pedido de Tabata e Nunes e proíbe Boulos de divulgar pesquisa distorcida. O que foi isso? O Boulos fez uma divulgação outra coisa, e cara. ocultou a Tabata. Quem fez um vídeo Que falando tem a de uma ver uma mulher coisa com a outra? ocultada na campanha à Prefeitura de São Paulo, não fui eu, foi a Tabata. É como ela se sentiu, é como ela colocou. É uma campanha Então, do quando Boulos. o muito PP bom pra fala gente isso, tratar eu tô amanhã, gente. perdendo Olha o tudo. andar da hora, o andar É da hora. campanha do Boulos. Eu lamento pelo andar da hora. A gente já fica até com uma sugestão de pauta pra gente abrir amanhã com o programa lá em cima, mas eu preciso fazer